Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos, estudos bíblicos sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro de Salomão, o grande rei de Israel. Hoje já estamos no capítulo 4 de Eclesiastes, então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Eclesiastes capítulo 4, olha só o que Deus vai nos ensinar. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que aqueles que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 4. Mas que lições nós podemos extrair de Eclesiastes capítulo 4? Primeiro aqui vemos uma continuação da análise da vida debaixo do sol, lá de Eclesiastes 1:3. Após essa reflexão sobre o tempo que nós vemos em Eclesiastes capítulo 4. Qual é o foco desse capítulo 4 de Eclesiastes? As distorções da sociedade humana e a busca por significado nas relações. Vou repetir, o foco são as distorções da sociedade humana e a busca por significado nas relações. O tema central também é esse: a vaidade da opressão, do trabalho solitário e da ambição desmedida. Como é que se estrutura o capítulo 4 de Eclesiastes? Em primeiro lugar, a opressão e o silêncio dos oprimidos, do versículo 1 ao versículo 3. Em segundo lugar, a motivação do trabalho, inveja ou contentamento, do capítulo 4 ao capítulo 6. Terceiro, a tragédia da solidão, do versículo 7 ao 12. E em quarto lugar, a instabilidade do poder e da fama, do versículo 13 ao 16. Então, primeiro destaque, a opressão e o silêncio dos oprimidos, do versículo 1 ao 3. A crueza da injustiça, nós vemos no versículo 1. Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então, aqui nós vemos uma espécie de violência sistemática. Opressores têm poder, oprimidos não têm consolador. A aplicação social disso é que a indiferença diante do sofrimento alheio é cumplicidade. É o que também nos ensina Provérbios 24, de 11 a 12. Segundo momento, vemos a angústia existencial, do versículo 2 ao versículo 3. Parabéns aos que já morreram, diz ele.
no versículo 2. Aqui vemos uma espécie de desespero, né? A morte parece preferível à opressão sem esperança. E é o que muitos pensam quando estão debaixo de uma opressão ferrenha. Vemos aqui uma advertência pastoral também. A falta de justiça gera crise de fé. Vou repetir, a falta de justiça acaba gerando crise de fé. Salmo 73, de 2 a 3. No segundo momento, no segundo pontinho nosso, a motivação do trabalho. Será que é inveja ou contentamento? Dos versículos 4 a 6. No versículo 4, o trabalho movido pela rivalidade. Todo trabalho e toda destreza provém da inveja, diz ele. Ou seja, a raiz do sucesso humano, muitas vezes, é a competição doentia e a comparação com outras pessoas. E tem um provérbio que já diz, né? Quem usa de comparação é falto em entendimento. Uma boa ilustração disso é a corrida hoje por status que destrói relacionamentos. E, infelizmente, muitos caem nela. No segundo momento, vemos o perigo dos extremos. O perigo dos extremos. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Aqui vemos a preguiça de um lado versus a ambição desfreada de outro. E o versículo 6 diz, melhor é um punhado com descanso. Também é um chamado ao equilíbrio bíblico aqui. Trabalhar com propósito sempre, sem idolatria ao trabalho, ao dinheiro. Então nós precisamos tomar esse cuidado, é o que nos alerta Eclesiastes 5:19 também. No terceiro momento aqui, o terceiro pontinho é a tragédia da solidão. Capítulos 4, de 7 a 12. No versículo 7 a 8, vemos o trabalho solitário. O homem sozinho, sem companheiro, sem filho, nem irmão, versículo 8. Vemos aqui a vaidade do acumular de forma egoísta. Riqueza, sem herdeiros ou comunidade, não servem para nada. E aqui surge uma pergunta retórica. Para quem eu estou trabalhando? É o que pergunta o versículo 8, parte B. É interessante pensarmos um pouquinho sobre isso. Para quem nós estamos trabalhando? Para quem nós vamos deixar aquilo que nós temos construído? E, num segundo momento, vemos o valor da comunidade, né? No versículo 9 a 12. Melhor é serem dois do que um. Quais são as vantagens da comunhão, da koinonia, de estarmos juntos, de sermos irmãos, de participarmos de uma fraternidade em amor, cujo centro é Jesus de Nazaré? Primeiro, ajuda mútua, no versículo 10. Segundo, acolhimento, no versículo 11. Terceiro, proteção, no versículo 12. E a aplicação eclesiológica, né, eclesiástica disso, é que a igreja ela é uma resposta à solidão humana. A igreja é uma resposta à solidão humana. Também é mencionado em Hebreus 10, 24 a 25, a importância de nós congregarmos, né? E estarmos junto com os nossos irmãos nas comunidades de fé, nas comunidades bíblicas. Quarto pontinho, a instabilidade do poder e da fama. Primeiro momento, vemos a fragilidade das lideranças, versículos 13 a 14. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Aqui vemos uma crítica ao poder. A autoridade sem sabedoria gera opressão e tirania. Um bom exemplo disso são as revoluções que surgiram para derrubar tiranos, né? Saindo, e muitos até saindo da prisão para reinar, é o que diz o versículo 14. No segundo momento, vemos a ingratidão das multidões, de 15 a 16. Todos seguem o novo líder, mas depois não se agradam dele, versículo 16. Aqui nós vemos a vaidade da fama. A aclamação pública é efêmera, é transitória, é volúvel. Então tome cuidado com isso, não busque fama jamais, até porque isso é muito volátil. E uma ilustração histórica disso são os heróis que acabam virando vilões da opinião popular. E ao longo da história humana nós vemos demais isso, tá bom? Quais são as conclusões pastorais que recebemos através de Eclesiastes capítulo 4? Os princípios imutáveis da palavra de Deus. Deus odeia a opressão. Provérbios 14, 31 também fala isso. E a igreja deve ser voz daqueles que não têm voz. Segundo lugar, o trabalho é vocação e não competição.
Então, contente-se com o essencial, é o que nos ensina 1 Timóteo 6,8, e o estilo de vida de Jesus é um estilo de vida simples e não de luxo e ostentação. Terceiro lugar, ninguém foi feito para viver só. É a terceira verdade que nós aprendemos aqui, concluindo tudo aquilo que falamos. A comunidade cristã deve curar a vaidade do individualismo. Sim, precisamos viver em comunidade. Quarto lugar, poder e fama são instáveis. Poder e fama são instáveis. A verdadeira grandeza vem do temor do Senhor, é o que nos ensina o final do livro de Eclesiastes. E por todo Eclesiastes, todo Provérbios, livro de Provérbios, vemos isso. Eclesiastes 12:13 fala que a verdadeira grandeza vem do temor de Deus. Aplicações práticas, né? Combatermos a injustiça com ações práticas da nossa parte, Tiago 1:27. Cultivar relacionamentos profundos, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Servir sem buscar aplausos, é o que nos ensina Colossenses 3, 23 a 24, nos ensinando que nós trabalhamos e servimos para o Senhor Jesus. Tá bom? Algumas questões para nós refletirmos sobre o capítulo 4 de Eclesiastes. Como é que a igreja pode atuar contra opressões sociais em sua comunidade? Segunda perguntinha, como é que podemos equilibrar a ambição profissional e contentamento bíblico? Terceira perguntinha que surge, de que forma a corda de 3 dobras, em Eclesiastes 4:12, se aplica aos meus relacionamentos? E a quarta perguntinha, por que o sucesso humano é tão instável? Segundo Eclesiastes, capítulo 4. Então pense um pouquinho sobre isso, reflita tudo aquilo que nós falamos e ensinamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, e que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Amém? Quero terminar orando pela sua vida, e antes de orar, não esqueça de dar um joinha, dar um like, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários aqui abaixo para que possamos interagir com você, saber de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu com o Senhor através do livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, na medida em que você continuar conosco aqui conectado. Lembre-se, o tema central de Eclesiastes 4 é a vaidade da opressão, do trabalho solitário e da ambição desmedida. Tome cuidado com isso, é um vermezinho que pode brotar no nosso coração, e lute contra isso, buscando sempre o Senhor, a sua casa, a família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Aqui no link da descrição também tem todas as informações, caso você sinta no coração o desejo de contribuir conosco, você que tem sido abençoado por esse ministério, você que quer se levantar como um cooperador dessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, igreja local, pregação itinerante. Se você quiser investir nesse ministério pastoral, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado por Deus. Amém? As informações estão no link aqui embaixo. Eu quero terminar abençoando a sua vida. Quero mandar um abraço para Débora Furlan, José Cristóvão, Romilda Ruiz, a Regina Lavagnoli, o Nando Garcia, a Gi Cavalieri, a Neia Propósito, a Grace Lopes, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai, nós encerramos agora essa meditação em Eclesiastes 4, onde aprendemos sobre a vaidade da opressão, o trabalho solitário e a ambição desmedida. Os cuidados que nós temos que ter para não cair nessas ciladas que o inimigo nos impõe através, ó Deus, da nossa vida, Pai. Dá-nos um coração obediente à Tua palavra, ó Deus, que confia nos Teus mandamentos, que coloque em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Dá-nos temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o apartar-se do mal. Ó Deus, que possamos trabalhar para o Senhor, compreendendo que toda honra e glória pertencem ao Senhor Jesus e não a nós, Pai. Ajuda-nos a servirmos os nossos irmãos, ajuda-nos a contarmos os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Abençoe os nossos queridos amigos, irmãos, parceiros. Ó Deus, abençoa aqueles que colaboram conosco, dizimistas, ofertantes, irmãos e irmãs, ó Deus, que se engajam conosco na obra do Senhor.
Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos com aqueles que estão nos ouvindo, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, abençoa o teu povo de todos os lados, é o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.